Olá, tudo jóia? Aqui é a professora Ana Graziele, dessa vez na disciplina de Gestão de Pessoas. Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre um tema que não é muito agradável de se falar quando a gente entra na área de recursos humanos, porque mexe muito com a saúde da gente, com o bem-estar da gente e dos empregados também, quando a gente está falando de uma empresa. Mas é necessário que se fale, inclusive para a gente pensar de que formas o Departamento de Recursos Humanos, a área de gestão de pessoas, pode agir para tentar mitigar ou minimizar os problemas que são causados, por exemplo, por acidentes de trabalho e também por doenças profissionais. Então hoje a gente vai falar sobre higiene e segurança do trabalho. É um nome que foi dado aí dentro do conteúdo da nossa disciplina, mas comumente nós ouvimos falar de segurança e medicina do trabalho. É uma área bastante complexa, bastante interessante, que mistura muita coisa de direito com administração, mas que no final de contas fala do mesmo objeto, digamos assim, que são as pessoas. E é isso que é grande responsabilidade desse subsistema de recursos humanos, que é higiene e segurança do trabalho, ou medicina e segurança do trabalho, como queira, sem brigar. Bom, todos nós certamente já ouvimos falar, ou talvez até tenhamos passado por alguma situação em que a gente observe a existência de um risco dentro da atividade operativa, né, da atividade profissional, e esse risco muitas vezes pode levar a consequências bem desejadas. Então, eu mesma tenho infelizmente, vários exemplos de vivências em empresas que eu trabalhei anteriormente, em que as pessoas elas se acidentaram, colocaram as suas vidas em risco diante de algumas condições que operavam dentro da empresa. E por outro lado, também vi muita gente ficar doente por conta dessas mesmas condições de trabalho. Então, quando a gente fala de higiene e segurança do trabalho, a gente está falando de um subsistema que visa de alguma forma prevenir que tanto acidentes quanto doenças profissionais ocorram, ou se não prevenir, pelo menos minimizar os efeitos disso, principalmente para o empregado. É lógico, tem efeito para a empresa também, afinal de contas, quando o empregado adoece ou quando o empregado ele se acidenta, e precisa se afastar, aquele posto de trabalho ele fica vago, ou seja, existe uma perda de produtividade que é inerente àquele período que o empregado ele não está. Mas mais importante que a perda da produtividade é a perda de um pouquinho ali da vida do indivíduo que deixa de ser vivida ou porque ele se acidenta ou porque ele fica doente. E isso certamente afeta o clima organizacional da empresa. Então, na verdade, é uma cascata de problemas que vai se conformando quando a gente observa algum tipo de condição de trabalho ruim que leva algum tipo de risco para a vida do trabalhador, para a vida dos empregados. Aí a gente tem várias questões para discutir em relação a isso. Uma delas que eu falei agora, poxa, a empresa de repente fica com aquele posto de trabalho vago, ela para de repente, ela tem a sua produtividade diminuída, ou ainda, e principalmente, a vida do empregado. Isso aí está relacionado ao que a gente chama de custo da segurança, ou seja, quanto custa o empregado que fica doente, o empregado que tem um acidente de trabalho. Não é um custo só financeiro, existem várias outras dimensões desse custo que devem ser levadas em consideração. Outro problema muito sério quando a gente fala de higiene e segurança do trabalho é que, de alguma forma, as pessoas elas vão se achando sabe tudo, né? Nunca passou pelo problema, nunca teve aquela doença, nunca se acidentou, mas acha que sabe como tem que se comportar. Então, muitas vezes, eu já passei por situações em que eu estava lá dizendo, né, para o funcionário, olha, não faz desse jeito porque é perigoso. Ah, você não sabe de nada, eu que mexo nisso aqui faz não sei quantos anos, né? Então, muitas vezes, essa, digamos assim, grande experiência profissional das pessoas, ela atrapalha um pouco nesse sentido da autoconfiança. Acaba se ganhando uma autoconfiança e isso
nos leva muitas vezes a esquecer de algumas coisas e deixar de lado outras coisas e subestimar outras coisas. E aí é onde mora o perigo. De outra forma, a gente ainda tem uma dificuldade que as pessoas entendam a importância de você preservar a segurança do ambiente de trabalho. Muitas vezes essa dificuldade de entender é o indivíduo não conseguir mesmo interpretar aquelas determinações de segurança que são colocadas. Por um momento, a gente até fica pensando, né? Como que será que as pessoas leem? Elas não entendem o que elas estão lendo? Muitas vezes passa até por isso. Muitas vezes passa pela questão da falta ou excesso de confiança que eu falei agora há pouco. Mas enfim, independente das causas, a gente tem muitos motivos, digamos assim, para se preocupar cada vez mais com a segurança no ambiente de trabalho. E se você está pensando que isso acontece só em fábrica, não é não. Em prestadora de serviço também tem muito risco. A gente vai falar isso daqui a pouco aqui na nossa videoaula. Mas eu falei também no comecinho que tem uma relação direta da higiene e segurança do trabalho com a questão legal, com a legislação. E é fato. Quando a gente olha para a consolidação das leis do trabalho, para a CLT, no seu artigo 157, lá estão descritas todas as obrigações da empresa em relação à manutenção do ambiente seguro. Então, a gente tem que entender que quando se trata de risco e de doença profissional, tem sim o lado do empregado, aquilo que o empregado faz ou não faz, ou enfim, não quer fazer, seja lá o que for, mas também tem o lado da empresa. Então, nada é, digamos assim, responsabilidade 100% de um lado ou do outro. A empresa também tem as suas responsabilidades, ou seja, ela precisa identificar os riscos que são inerentes à atividade, ela precisa fazer o treinamento de segurança para esses empregados, ela precisa determinar quais são os equipamentos de segurança individuais ou coletivos que são necessários para proteger o empregado, por exemplo. Então, a responsabilidade da empresa, ela está lá, é textual, está na lei e é para ser cumprida. Por outro lado, o empregado também tem as suas responsabilidades. Quando você olha no artigo 158 da CLT, você vai encontrar lá os deveres que o empregado tem que ter. Então, por exemplo, se a obrigação da empresa fornecer o EPI, que é o equipamento de proteção individual, por exemplo, fones de ouvido, não esses aqui, né? Mas aqueles fones para proteção de ouvido, os protetores auriculares, isso é obrigação da empresa fornecer, mas é obrigação do empregado usar também. Nossa, cansei de ver pessoas que iam lá na segurança do trabalho pegar o protetor auricular, tiravam do saquinho, abriam, né, o saquinho, tiravam, colocavam o protetor auricular pendurado no pescoço e saía passeando por aí, ao invés de usar o negócio, que é o que é para ser feito. Então, numa situação dessa, o empregado pode ser, inclusive, advertido formalmente, porque ele está descumprindo uma determinação da empresa. Então, é obrigação do empregado usar os equipamentos de segurança, é obrigação do empregado zelar pela segurança dele e do próximo, é obrigação do empregado participar dos treinamentos de segurança. Então, olha, não é, né, digamos assim, tem a responsabilidade da empresa, mas a gente também tem a nossa responsabilidade. E se a gente não cumpre com isso, fica complicado aí, né? Não dá para ficar só cobrando, digamos assim, da empresa só a parte dela. Bom, isso dito, é muito importante a gente falar também que a segurança e a medicina do trabalho, ela se ocupa de várias atividades, várias. Uma delas, a gente até falou já, mapeamento dos riscos, mas existem outras tantas. Existe o programa de segurança, de controle, né, e de medicina do trabalho, que visa acompanhar o andamento das atividades do empregado e como anda a sua saúde em relação a isso. Existe a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, que é responsável também por fazer o mapeamento dos riscos, mas para conduzir momentos de reflexão das pessoas sobre higiene e segurança do trabalho. Existem também as campanhas mais ligadas à saúde do trabalhador, inclusive em doenças que muitas vezes a gente não associa com o ambiente do trabalho. Pelo menos não associava antes, porque agora, inclusive, já dá para você ser afastado por alguns tipos de doença. Por exemplo, depressão, estresse.
Nossa, depressão, estresse, isso no ambiente de trabalho? Ah, quase não tem. O fato até parece. Tem muito. E, inclusive, por ter muito e poder ser causado, caso seja comprovado que foi causado pelo ambiente de trabalho, o empregado pode ser afastado e requerer benefícios em relação a isso. Então, existem muitas atividades que são relacionadas à medicina e segurança do trabalho. Os próprios exames admissionais, os exames periódicos, os exames demissionais, tudo isso está dentro dessa área. Eu vou fazer um outro vídeo que é para completar essa explicação, porque esse aqui já está ficando um pouquinho compridinho, tá bom? Então, no próximo, a gente dá mais uns detalhes sobre essa importante área dentro da gestão de pessoas, beleza? Então, até daqui a pouco. Tchau, tchau.